Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é claro que estamos falando sobre o clamor dos perdidos. E nessa tarde eu queria compartilhar com você o que é um clamor profético. O que é um clamor? O que é profético? E eu escolhi uma pessoa muito especial. Uma pessoa que faz parte da minha história. Ela foi minha líder por muitos anos, na realidade quase 10 anos. Me ensinou a adorar, me ensinou a ter disciplina espiritual, me ensinou a buscar, se tornou minha amiga, minha conselheira. Eu falo muito bem dela. Eu lembro que da minha transição de identidade, eu queria, Senhor, eu quero falar manso igual a pastora Geisa. Eu dou sempre esse testemunho. Ai, Senhor, eu queria ser tão aplicada igual a pastora Geisa. E Deus um dia usou o Espírito Santo de Deus para dizer assim para mim: filha, cada um tem o seu jeito. Aceita a minha criação em você. E nessa tarde eu quero compartilhar com você o poder do clamor profético. E é claro que eu convidei a minha amiga, a pastora Geisa, que estará trazendo essa palavra maravilhosa. Pega a tua caneta aí, a tua Bíblia, um papel e anota tudo. Porque nessa tarde nós vamos aprender qual é o poder de um clamor profético. Que Deus te abençoe. Pastora Geisa, é com você agora, amada. Que Deus te use poderosamente, de forma sobrenatural. Amém. Amém, glória a Deus. É um prazer estar aqui, Nice. Deus te abençoe, minha querida. E eu lembro um dia, era o dia do seu aniversário. E eu te liguei e eu disse assim: Nice, se você fosse igual a mim, onde estaria Nice, né? Então a gente entende que o Senhor realmente chama cada um e dá os dons e vai nos moldando, porque nós precisamos, na verdade, sermos igual a Jesus. E que bom que você está aqui conosco nessa conferência profética. E você sabe que conferência é para conferir? Conferir aquilo que o Senhor está falando com você, conferir o que a palavra do Senhor diz. E como a pastora Anice já disse, o poder do clamor profético é o tema dessa ministração agora. E eu quero te convidar a abrir Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que texto poderoso, não é mesmo? Aqui nós temos um profeta e uma palavra profética. Jeremias, ele serviu como profeta em Israel durante 40 anos. E foi um dos profetas que Deus levantou para chamar o povo ao arrependimento, para interceder por aquela nação que estava tão distante da presença do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Jeremias viu, ele viu antes de acontecer a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico chegando. E aqui no capítulo 33, 3, Deus fala mais uma vez com o profeta. E Deus libera uma chave poderosa. Deus, ele diz que nós devemos clamar para que aquilo que está oculto, as coisas grandes do Senhor nos sejam reveladas. Deus revela uma chave para acessar as coisas poderosas nele e dele, que é o clamor. Jeremias era um profeta, e profetizar é falar da parte de Deus. Profetizar não é uma leitura da sorte. Infelizmente, nós vemos muitas vezes pessoas com boas intenções, apenas liberando aquilo que está na sua alma, ou aquilo que acham, de repente até algo que gostaria que acontecesse, mas não exatamente o que Deus está falando. Então, nós precisamos entender, para também entender o clamor profético, que profetizar é falar da parte de Deus, é dizer o que Deus está falando agora,
o que Deus está falando na sua palavra e o que Deus está revelando de maneira específica, tanto para edificar, quanto para exortar, quanto para consolar, para trazer a intercessão, assim a profecia se manifesta. E o dom profético, o dom de profecia, ele está disponível para toda a igreja. Por isso que quando nós pensamos em clamor profético, nós não podemos pensar apenas naqueles que receberam o dom de profetizar, o chamado profético, o ministério profético, porque é uma diferença. Alguns sim, alguns receberam o dom e foram chamados especificamente para um ministério profético. Essa é a vocação, esse é o chamado desse servo, dessa serva do Senhor. Mas o dom profético, ele está à disposição de toda a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre os dons, ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele disse assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu entendo que se o dom profético, o dom da profecia, não estivesse disponível para mim, para você e para todos aqueles que desejam se mover profeticamente, o apóstolo não teria escrito isso. E ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é o sopro do Espírito para nós. A palavra de Deus é a revelação de Deus, escrita através de homens que ele escolheu para isso. E aqui está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o Senhor nos dizendo que nós podemos desejar profetizar. E também neste capítulo, o versículo 31, ele diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, porque todos aqueles que haviam recebido o dom profético, acabava que no culto público virava aquela bagunça, vamos dizer assim. Todos queriam falar ao mesmo tempo, e oravam em línguas, interpretavam, e ninguém entendia nada. Como que nós podemos ser abençoados com o dom profético se não há uma ordem, não é? Então todos podem profetizar, todos aqueles que recebem o dom profético, o dom de profecia, ele está disponível, e o amor, é claro, está acima de tudo, de qualquer exercício ministerial, de qualquer tarefa, de qualquer ação generosa. O amor precisa estar acima de tudo. E aqui o apóstolo Paulo diz: procurai principalmente o dom de profetizar. Porque é importante a gente entender o que é o dom de profecia, o ministério profético. Porque nós precisamos entender exatamente o que é profetizar quando estamos falando de clamor profético. Porque se profetizar é falar da parte de Deus, clamar profeticamente é orar aquilo que Deus nos revela. Primeiramente na sua própria palavra, e em segundo lugar, ou também, ao mesmo tempo que ele revela, trazer à existência aquilo que o Senhor está mostrando de maneira específica à vida de alguém, ou uma cidade, ou uma nação, e levantar essa intercessão profética por alguém, trazer à existência aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já liberou. Nós precisamos também entender o ministério profético, porque todos que têm o ministério profético, eles têm o dom profético, mas nem todos que têm o dom profético têm o ministério profético. Não sei se você entendeu, mas resumindo é assim: aqueles a quem o Senhor deu o dom de profetizar, de liberar a mensagem dele específica para um tempo, para uma pessoa, para uma cidade, para uma nação, para a terra, ele não necessariamente tem isso como um ministério dele. A Bíblia diz que uns o Senhor chamou para profetas, outro para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, não é isso? Então, dentro do ministério profético estará sempre alguém que recebeu um dom profético, mas não significa que quem recebeu o dom profético exerce vocacionalmente o ministério profético. Eu estou te falando isso porque você, como igreja, como filho, como filha de Deus, tem o direito de profetizar, porque o dom do Senhor é para toda a igreja. Nós podemos profetizar por um dom poderoso do Espírito Santo, aqueles a quem o Senhor liberou, mas mesmo sem ter esse dom, quando nós abrimos a nossa boca para liberar a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Quando nós clamamos e intercedemos por alguém,
usando aquilo que o Senhor já falou em sua palavra, nós estamos profetizando. E Jeremias, ele foi um desses profetas que o Senhor chamou para o ministério profético. E ele, no seu tempo, ele proclamou uma mensagem severa ao povo. O povo estava muito longe do Senhor. A nação escolhida para abençoar e manifestar a lei de Deus, ensinar os mandamentos do Senhor a todos os povos, estava corrompida pela idolatria, pela prostituição espiritual e física, pelos costumes pagãos. E Deus enviou não só Jeremias, mas todos os outros profetas que nós encontramos na palavra do Senhor, e chama o povo de volta. E essa é uma função do clamor profético, é clamar por arrependimento, é clamar por retorno ao Senhor. E Jeremias, ele sofria em ver o povo distante. Preste bem atenção, se você está disposto, se você está disposta a se levantar em uma intercessão profética, e eu oro para que você esteja, porque isso faz parte da sua identidade como povo adquirido, como sacerdócio real de Deus na terra. Se você já assumiu essa identidade, você precisa entender que esse não é um chamado fácil. Muitas vezes você vai chorar, e quase sempre você vai chorar, e você precisa se colocar no lugar daquele ou daquela nação ou daquele lugar que você está intercedendo. E Jeremias clamava por aquele povo, liberava a palavra do Senhor, e ele sofreu tanto com aquilo que ele via que Deus iria fazer se o povo não arrependesse, e também ver o povo distante, que nós podemos ler algumas declarações de muita angústia, de muito choro dele. E ele disse em Jeremias 9:1, está registrado: ó, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos, numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele viu aquilo que Deus faria e traria para a nação, porque o povo continuava com o coração endurecido. E ele chorou. E por causa dessas expressões de angústia, e por tantas vezes ele revelar o seu choro, ele é chamado por muitos, muitos teólogos começaram a escrever assim, e é comum se falar de Jeremias como profeta chorão. Então, quando nós clamamos por alguém, com certeza, a dor daquela pessoa, daquela situação, eu espero que tudo que nós estamos vendo em todo o mundo hoje esteja trazendo para o seu coração um clamor profético, que você esteja sentindo a dor das perdas, do juízo de Deus sobre a terra, e clamando por arrependimento, pelos perdidos, porque é isso que nós precisamos fazer, clamar pelos perdidos. Essa é uma intercessão profética, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, então nós já sabemos que essa é a vontade de Deus, e assim nós vamos clamar. Mas voltando para Jeremias, Deus mostra a Jeremias as coisas que iriam acontecer em Israel, caso a nação não se arrependesse dos seus maus caminhos. Na verdade, era o reino do sul, o reino de Judá, porque Israel já tinha sido dividida também por causa dos seus pecados. E em meio a todo aquele caos, Deus libera essa chave espiritual. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, clama a mim. Clama a mim, Jeremias, eu vou te revelar coisas grandes e insondáveis. Você não sabe, você não está vendo, mas eu quero te mostrar. E essa palavra de Deus, essa chave é para a igreja. Não há outro caminho para nós entendermos o que Deus está fazendo a não ser clamarmos. Nós ainda não sabemos todas as consequências dessa pandemia que estamos passando, mas com certeza Deus sabe. E o que nós devemos fazer? Nós devemos clamar. Uma chave que abre a revelação de coisas grandes e firmes. Não são coisas grandes e firmes planejadas por nós. Quantos planos aos nossos olhos grandiosos nós fizemos para este ano? Quantas coisas nós gostaríamos de ter realizado que encheria o nosso coração de satisfação. Não, os nossos planos são muito falhos. Não, Deus está dizendo: clama a mim, que eu vou te revelar as minhas coisas grandiosas, aquilo que eu
tem o que fazer, é o que Deus planejou para nós. Então, outro princípio do clamor profético é que nós, quando clamamos, nós não buscamos que o Senhor faça a nossa vontade, mas a vontade dEle. Nós queremos exatamente que o Senhor realize aquilo que Ele tem planejado, e o nosso clamor é essa chave para liberar esse discernimento, essa revelação. E aqui está o poder do clamor profético: clamar por aquilo que Deus quer revelar. Clamar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Clamar conforme a revelação da palavra de Deus. O clamor não é apenas uma oração. Orar é falar com Deus, é apresentar a Deus o que está no nosso coração. Mas o clamor é uma súplica intensa, é uma oração intensa, constante, até que Ele responda, até que Ele revele, até que Ele faça. É pedir ao Senhor não a nossa vontade, mas estarmos determinados a viver a vontade de Deus. Nós precisamos entender que quando nós clamamos e oramos, Deus, Ele continua soberano. Então, aquilo que Ele planejou, Ele vai fazer. Aquilo que Ele planejou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz, nenhum dos propósitos dEle podem ser impedidos. Mas se Deus é soberano, por que eu devo clamar? Porque Deus decidiu que fosse através da nossa oração e da nossa cooperação aqui na terra que Ele realizasse a sua vontade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero entrar no trilho da tua vontade. Eu quero entrar no mover do teu Espírito para a minha vida, para essa geração. E quando nós oramos, nós estamos também permitindo que o Senhor nos molde segundo a sua vontade. Quando nós clamamos profeticamente, nós entramos no mover de Deus sobre a nossa vida, sobre a terra. Ninguém poderá influenciar nos planos de Deus, mas nós podemos cooperar com os planos de Deus. E é disso que nos fala o clamor profético. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, a vontade dEle, e decidir obedecer tudo que nós clamarmos segundo a vontade do Senhor. Em tudo nós teremos vitória. Mas, pastora, a Bíblia diz que Deus cura. E por que eu orei por cura e eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava? Porque Deus continua soberano. E aquilo que nós não entendemos agora, um dia nós entenderemos com Ele. A morte, as perdas, as aflições, as tribulações dessa vida, elas servem para moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, que não está ligado às coisas dessa terra ou somente essa vida, mas aquilo que é eterno. Quando nós decidimos confiar na soberania de Deus, nós continuamos firmes na certeza de que no final de tudo, Ele vai juntar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, a nossa preocupação não deve ser, Deus me respondeu, Deus não ouviu o meu clamor, vou abandonar, não adianta mais seguir ao Senhor, não adianta mais orar, não adianta mais jejuar, não adianta mais congregar. Não, essa não é a postura de alguém que conhece o Deus soberano. Quando o Senhor diz não, nós continuaremos clamando profeticamente, porque Ele é o Deus todo-poderoso e soberano. E se eu amo, e se eu aceitei o propósito dEle para a minha vida, eu terei paz e certeza de que Ele vai juntar tudo para o meu bem. Você crê assim também? Escreve aí no chat um amém, um glória a Deus, e concorda e recebe essa palavra. Bem, meus queridos, clamar profeticamente é clamar aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que Ele revela especificamente para nós em determinados momentos da nossa vida, mas nunca fora da palavra. Nós precisamos orar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus mais do que tudo. Se
sempre foi importante isso, agora muito mais do que antes, porque o tempo do fim se aproxima e nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e conhecê-lo e nos entregar a Ele. A apóstola Valnice Milhomes, ela escreveu um livro sobre orar a palavra e ela disse assim: quando eu oro a palavra, eu já oro a resposta. Eu quero indicar esse livro para você, se você ainda não conhece. Eu vou falar algumas coisas aqui que estão nesses ensinos da apóstola Valnice. E como é importante, se eu estou decidida a clamar pelos perdidos, eu seguir esses princípios, porque quando eu oro a palavra, eu já oro a resposta. Aleluia! Quando nós oramos a palavra, nós clamamos profeticamente, porque nós não estamos focados no problema, nós não estamos olhando para aquela pessoa que resiste à palavra, que continua no lamaçal do pecado, nós não estamos olhando para a situação de escassez, nós não estamos olhando para as dificuldades de relacionamento, ou para as próprias lutas internas que nós temos em relação a quem nós somos e precisamos melhorar, não é? Deus não fala sempre com você naquilo que você precisa melhorar? Eu tenho certeza disso, porque se Ele fala comigo, com certeza Ele está falando com você também. Quantas coisas nós precisamos melhorar todos os dias. E se nós decidimos clamar segundo a palavra do Senhor, nós precisamos focar, não no problema, mas na promessa. Por exemplo, quando Davi, o rei Davi, escreveu o Salmo 23, você sabe que todo cântico é uma oração. E cada canção, e principalmente os salmos que estão registrados na Bíblia, eles foram orações também. E Davi certamente estava passando por um lugar perigoso, estava num momento de reflexão acerca dos perigos da vida, poderia estar tendo alguma necessidade, mas ele não disse: Senhor, supre as minhas necessidades, eu preciso tanto de Ti. Não que seja errado isso, não. Existem outros salmos declarando, mas estou te dando um exemplo do que é o clamor profético, o mover profético, porque Davi era um profeta. Davi foi um adorador, um rei, um guerreiro e um profeta de Deus na terra. Ele não disse: Senhor, estou cansado, leva-me logo, Senhor, para um lugar de descanso. Sabe o que ele fez? Ele olhou para Deus, para o Deus a quem ele confiava, e ele cria, e ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Então ele fez um clamor da sua necessidade, exatamente focando em quem Deus é. E o clamor profético é assim. Ele tem como base quem Deus é e aquilo que Ele já revelou na sua palavra. O poder, a presença de Deus são liberados na nossa vida, em nossa circunstância. Nosso coração se enche de gratidão, de louvor, quando nós tiramos os nossos olhos do problema e colocamos em Deus. E assim nós podemos clamar profeticamente. Há um romper de cadeias dentro de nós. Nós entramos numa atmosfera de liberdade, de confiança, de paz em Deus, porque nós estamos orando a palavra, nós estamos orando aquilo que Ele diz. O próprio profeta Isaías, também o profeta Isaías, ele declarou, está registrado lá no capítulo 66 do livro de Isaías: mas eis para quem olharei. Foi Deus quem revelou a ele: para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, tomar a palavra de Deus como base para as nossas orações e liberar este clamor profético sobre a terra, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre as nações. Então, vamos lá. Nós não podemos ouvir princípios eternos e não ir para a prática, não é mesmo? Afinal, nós estamos numa conferência para você anotar tudo e dizer: eu vou colocar em prática isso aqui que o Senhor está me revelando. Se você quer experimentar o poder do clamor profético, você precisa meditar, memorizar e orar a palavra de Deus.
Não adianta você buscar palavras lindas, impactantes, que podem mexer até no emocional de quem ouve, se a sua oração, se o seu clamor não está sendo levantado, tendo como base a palavra de Deus. Esse clamor pode ser a angústia do seu coração, pode ser aquilo que você deseja ver, que pode ser coisas boas também, mas ele só será profético se estiver encharcado com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor te revela, tendo como base, como princípio a sua palavra. Primeira coisa, medite, memorize e ore a palavra. Segundo, defina seus motivos de oração. Use um aplicativo de notas, pegue uma caderneta, pegue um caderno, um quadro no seu quarto, no seu lugar de oração, uns lembretes, com aqueles papeizinhos que a gente cola assim, onde quer que seja, onde for que você decidir ou como, mas coloque seus motivos de oração para que você visualize, escreva e tenha uma disciplina de intercessão. Deus quer transformar vidas, pessoas e lugares através da sua intercessão. Essa é a função do sacerdote. Nós somos sacerdotes de Deus na terra. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para interceder. Quando adoramos, nós somos transformados pela sua glória, porque nós nos colocamos diretamente na presença dEle. Nós estamos ali sendo tocados por Ele, liberando a nossa alma em louvor e adoração, e o Senhor vai nos transformando, mas quando nós intercedemos, o Senhor transforma pessoas e lugares através de nós. Não se esqueça de pedir sempre ao Espírito Santo que lhe guie na intercessão. Você vai colocar os seus motivos de oração, você vai procurar versículos bíblicos que se apliquem àquela necessidade, e você vai dizer: Espírito Santo, ora por mim, porque eu não sei orar. É isso que a Bíblia diz em Romanos 8:26. Nós não sabemos como orar. Ninguém sabe, por mais experiente, por mais conhecimento da palavra. A nossa oração sempre vai ser limitada, se comparada à intercessão do nosso amigo Espírito Santo, do Consolador, daquele que nos guia toda a verdade, que nos revela a vontade do Pai. Então peça ao Espírito Santo para estar com você. Terceiro, descanse no Senhor. E sempre que você tocar ou ouvir falar sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa que você está clamando, intercedendo, você não vai falar conforme aquilo que você vê, mas conforme aquilo que você crê. E já colocou diante do Senhor e sabe que a palavra de Deus está respaldando o seu clamor. Você não vai falar olhando para as circunstâncias, mas você vai falar, declarar, seja orando, seja conversando, seja comentando. Não, mas a palavra do Senhor diz assim. E você vai liberar a palavra de Deus. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e destrua todo dardo inflamado do maligno. Mas nós precisamos também entender que Deus, Ele age de acordo com os princípios da sua palavra, e isso significa que eu preciso ser obediente a Ele. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do justo, que aqueles que temem a Ele de nada têm falta. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu posso orar todas as madrugadas, eu posso clamar enfaticamente por um motivo de oração. Se eu não estiver decidida a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor não me ouve. Porque o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, atende os aflitos, os contritos. Isso significa coração quebrantado, disposto a obedecer. O Senhor revela a sua intimidade, os seus segredos àqueles que o temem. E você entende o que é a palavra temer? Temer é se afastar de tudo que não agrada a Deus. Temer é amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. E isso é em
todas as áreas da nossa vida, em tudo. Como nós falamos, como nós reagimos, como nós vestimos, como nós tratamos os negócios, como nós respondemos às pessoas, em tudo. Como agrada a Deus, o que agrada a Deus. Então decida ser obediente. E você não precisa temer, porque o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu só preciso decidir a crucificar a carne e o fruto dele vai ser gerado em mim. Porque é isso que está lá em Gálatas, capítulo 5, quando a Bíblia fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Logo depois citar o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo diz: contra essas coisas não há lei. E os que crucificaram estas coisas são de Cristo. O que é que isso faz nos entender? Que para o fruto do Espírito gerar em mim, eu preciso rejeitar as obras da carne. E o Espírito Santo vai nos ajudar a vivermos nesse mover profético, nesse clamor profético, em obediência a tudo que o Senhor quer de nós. E nunca se esqueça que mesmo clamando, jejuando, declarando a palavra de Deus, Deus continua sendo soberano e Ele não tirou das pessoas o livre arbítrio. Nós clamamos por perdidos, nós testemunhamos da nossa fé, mas cada um decide. E nós precisamos clamar profeticamente, nós precisamos liberar a palavra de Deus, nós precisamos testemunhar, mas descansar na soberania de Deus, que deu a cada um dos seres humanos o livre arbítrio. As consequências cada um também sofrerá das suas escolhas. Mas se Deus não desse a nós o direito de escolher, eu creio que Ele já teria salvado todo mundo, não é? Porque a vontade dEle salvar a todos. E porque Ele não salva se tudo o que Ele quer Ele faz? Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, com a capacidade de escolher e decidir. Ele não quer alguém se relacionando com Ele por obrigação. Ele quer por escolha. Ele apresenta o plano de salvação. Ele apresenta uma vida abundante. Ele diz: você quer? Venha. Tudo isso está disponível para você. Mas Ele jamais obrigaria o homem a obedecê-lo. Deus é soberano e Ele não tirou de nenhum de nós o direito de escolher. E sempre que você estiver clamando, não se esqueça, encerre cada oração, cada clamor, exaltando e agradecendo a Deus já pela resposta, seja ela qual for. Jesus foi perguntado por um dos seus discípulos: mestre, perguntado não, ou foi um pedido, né, que fizeram. Pediram a ele: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração, o padrão da oração bíblica, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. No início, a oração começa com adoração a Deus, com o reconhecimento de quem Ele é e com o assumir da nossa identidade de filhos. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele é o Deus eterno, Yahvé, todo-poderoso, Adonai, santo, justo, majestoso, cheio de graça, de misericórdia. O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, mas Ele é meu Pai. Ele é o seu Pai. Então, quando nós nos apresentamos diante dEle, nós devemos lembrar quem Ele é, estarmos ali com o nosso coração em paz, porque nós somos filhos. E Jesus diz: santificado seja o teu nome, quer dizer que o teu nome seja reconhecido em toda a terra como Ele é, porque nós não somos nós que tornamos o nome de Deus santo. Ele é santo. Nós reconhecendo ou não aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é. Mas quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos profeticamente liberando o reconhecimento de que Deus é santo. Então, que todos reconheçam que tu és santo. E você conhece certamente toda a oração do Pai Nosso, mas quando Jesus encerra esse ensino, Ele encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Como nós vamos começar a nossa intercessão? Nós vamos começar reconhecendo quem Ele é, quem nós somos nele, adorando ao Senhor, e nós vamos terminar também louvando e agradecendo ao Senhor e reconhecendo quem Ele é. Ele é o Deus eterno. E eu quero concluir
a ministração deste tempo nessa conferência profética, convidando você para fazermos aqui uma prática, né, daquilo que nós acabamos de ministrar para você. Eu sei que aqui durante a tarde vão ter muitos momentos de intercessão. Você já ouviu a pastora Anice falando que você pode deixar aí seu pedido de oração no chat, porque é uma equipe intercedendo por cada pedido. Outros momentos de intercessão estarão aqui. Mas eu quero colocar em prática essas definições que eu compartilhei com você sobre o clamor profético, que é clamar de acordo com a palavra. E eu quero convidar você, aí onde você estiver, a se posicionar agora como um guerreiro, como um intercessor. E eu vou tomar como base alguns textos da palavra de Deus, porque nós vamos clamar por perdidos agora. Eu quero convidar você a pensar em uma pessoa pelo menos. Eu sei que você tem muitas pessoas que você ama e que você tem clamado e vai continuar clamando por salvação. Mas agora você vai escolher uma só. Enquanto eu estiver orando a palavra, você vai colocar o nome desta pessoa e você vai estar comigo praticando exatamente os princípios que eu acabei de ministrar para você. Vamos lá? Está pronto? Então eu falei que nós precisamos para exercer, né, para ter um clamor, colocar em ação o clamor profético, conhecer a palavra, colocar motivos de oração, obedecer a palavra, descansar na soberania de Deus, louvar o Senhor. Então eu tenho um foco de intercessão, eu quero interceder por salvação. Quais os textos bíblicos que eu posso tomar nesta intercessão, neste clamor profético? Eu separei aqui 4 versículos. Lucas 19:10, a Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 2, de 1 a 4 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações antes de tudo. O clamor é antes de tudo. Orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida em pleno conhecimento da tua verdade. Que ninguém se perca, Senhor, senão que todos venham ao arrependimento. Por isso nós trazemos diante de ti esta vida. E você pode colocar agora o nome dessa pessoa que você está clamando agora por salvação. Nós trazemos, Senhor, portanto, por causa, Pai, do que a tua palavra nos diz, nós trazemos essa vida diante do Senhor e nós ordenamos ao Deus deste século que tem cegado o entendimento desta pessoa, que solte agora, em nome de Jesus. Nós resistimos ao espírito de cegueira espiritual, de incredulidade que opera nessa vida, e nós exigimos agora que esse demônio saia. Nós exigimos a este espírito maligno, nós damos ordem a ele: saia, solte a mente dessa pessoa, toda cegueira espiritual caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós colocamos uma reivindicação, nós ligamos na terra e no céu agora, sobre estas vidas, que elas venham para o reino de Deus, que elas venham para o reino de Deus. Senhor amado, Tu és aquele que envia obreiros para a Tua seara, e nós oramos agora que o Senhor envie o mensageiro certo, a mensageira certa ao encontro desta pessoa, que ela ouça a palavra, a mensagem do Evangelho, Pai, de um modo especial. Ouça, compreenda e creia. Eu declaro e ligo na terra juntamente com os meus irmãos agora, que esta vida pertence ao Senhor Jesus por direito de criação, por direito de redenção, e todo domínio de Satanás agora é quebrado sobre estas vidas, em nome de Jesus. E nós declaramos que todos confessarão Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e serão salvos. Nós te agradecemos, Senhor, porque esta é a tua vontade. Te agradecemos porque o Senhor ouve o nosso clamor, porque teu é o reino, a glória e o poder, hoje e sempre. Amém. Amém? Você pode dizer amém aí? Glória a Deus por isso. Então, quero louvar a Deus por este tempo profético, e eu tenho certeza que aquilo que você já recebeu desde a primeira ministração e vai receber até as 20 horas, vai ser Deus falando com você. Deus te abençoe.